E o Internacional hoje fez o evento Interconecta, e dentro desse evento foi falado sobre diversas situações do Internacional, sobre Liga Forte, sobre as debêntures, sobre também todo o processo do Internacional e muitos bastidores que eu tenho para te contar nesse vídeo. Já vou te trazer uma palhinha do que eu quero falar nesse momento contigo, sobre André Mazzuco, que está em Miami, nos Estados Unidos. Eu quero te explicar o que ele está fazendo lá. Mas não só isso, quero te falar da Liga Forte, porque foi falado sobre as 3 empresas que compraram os direitos de transmissão do Internacional para 2025. E além disso, também a explicação das debêntures e de como que o Inter pode economizar até 31% com esta situação e aprovação deste projeto. Então, antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações do Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero falar para vocês também que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Internacional, porque hoje o Inter teve algo diferente. Hoje o Inter abriu um novo programa, que é o Interconecta, que é algo que foi criado para falar sobre o ano de 2024 do Internacional nas mais diversas áreas e também projetar o ano de 2025. Basicamente, foi um movimento criado pela gestão Alessandro Barcelos para ter uma melhor conexão com o torcedor colorado. E a partir desse programa, que começou agora às 13h30 e terminou por volta das 6 horas da tarde, o Inter pôde explicar por parte dos seus executivos de cada área, cada processo do Internacional e também mostrar para o torcedor colorado o que está sendo feito. E aí eu quero te trazer em detalhes. Eu separei esse vídeo em 2 partes. Um vídeo que vai sair amanhã pela manhã e esse vídeo que eu quero te falar aqui sobre algumas situações, sobre debêntures, sobre Liga Forte Futebol e sobre o primeiro assunto que eu quero começar falando, que é sobre Dalton Schmidt, que é um dos vice-presidentes eleitos do Internacional. Ele começou a explanação falando sobre André Mazzuco, que é o diretor de futebol do Inter, que ele não estaria presente. Na verdade, ele estaria presente de maneira online. Por quê? Porque ele não está no Brasil, ele está no exterior. Mais precisamente em Miami, nos Estados Unidos. Sim, o André Mazzuco ele fez essa viagem para os Estados Unidos para o evento da Soccer X, que é um evento de networking. O Inter que já participou de outro evento na semana passada que eu trouxe para vocês, que foi o Transfer Room, que foi um evento que aconteceu em Istambul, na Turquia, onde foi o Ricardo Sobrinho e Felipe Dalegrave do Internacional. E nessa semana teve um outro evento no qual o Inter foi convidado, e aí o Inter levou o André Mazzuco para participar desse evento, né? Basicamente é um evento de network, onde vão ter diversos clubes do futebol mundial, diversas situações que o Inter pode também melhorar, vão ter palestras, enfim. E o Inter quis levar um profissional porque é importante para marcar território, e a partir disso o André Mazzuco se tornou ali uma figura presente, tá bom? Mas o que eu quero começar aqui falando primeiro, que foi falado sobre o Giovanni Zanardo. Para quem não sabe quem é o Zanardo, é o CEO do Internacional. Na hierarquia do Inter, ele é o primeiro cara que está abaixo do presidente Alessandro Barcelos e do seu conselho de gestão. Ou seja, ele é chefe de todas as outras pessoas que falaram no Internacional, inclusive do André Mazzuco, que é o diretor executivo. E o Zanardo falou sobre a LFU, a Liga Forte Futebol, tá? E aí o que eu quero te trazer de atualização sobre essa situação? Porque ele trouxe alguns bastidores e algumas informações que a gente ainda não sabia. Primeiro, a LFU já vendeu dos seus 6 pacotes que tem à disposição, porque, para quem não sabe, a LFU tem 60% do Campeonato Brasileiro, porque eles vão ter quase todos os times do Brasileirão. E eles têm basicamente um jogo por rodada. O que faz eles ter a possibilidade de poder vender 6 pacotes, né? Já que eles têm 6 jogos por rodada, tem essa possibilidade de vender esses 6 pacotes. A partir disso, eles já venderam 2 pacotes, que foram para Google/YouTube, e aí a gente sabe que dentro disso tá a Cazé TV, e também a TV aberta, que é a Record, né? Que esses já foram os anunciados. Agora, falta vender mais 4 pacotes.
E dentro desses 4 pacotes, a gente tem a pay-per-view, a gente tem ali a TV fechada, que teoricamente seria na Sport TV. Enfim, tem uma série de situações que ainda podem ser vendidas. E o Inter está negociando, a LFU, para ser mais preciso, ainda está negociando. E só para trazer valores para ti, tá? O Inter nessa temporada ganhou de cota de televisão 135 milhões de reais. Na próxima temporada, o Inter está estimando que possa ganhar 165 milhões de reais. Isso seria 30 milhões a mais do que o Inter fez neste ano com cotas de televisão. Ou seja, só este efeito LFU para o Internacional já traria por ano 30 milhões a mais para o Inter, tá? Só para vocês terem uma ideia. Lembrando, dentro desses quatro pacotes, ainda a Globo é uma das, entre aspas, empresas que negocia, né? Um desses players que ainda negocia com a LFU, tá bom? Inclusive, outra situação que eu quero falar para vocês também sobre essa situação é sobre o modelo de SAF, porque é algo que também está em debate dentro do Internacional e é uma situação que o Inter vai voltar a ser debatida dentro do Conselho Deliberativo, a possibilidade do Inter se tornar uma SAF. Só que quando a gente fala a palavra SAF, existe uma série de possibilidades, porque existe a SAF modelo Vasco, modelo Cruzeiro, onde tem um dono ali e esse dono é o manda-chuva. Existe uma SAF padrão Fortaleza, onde existe um CEO, né, onde existe ali uma captação. Existe SAF como, por exemplo, lá na Alemanha, onde é o caso do Bayern de Munique, onde ele vendeu uma pequena parte, por exemplo, para Adidas e outras empresas e ainda se forma lá, né, num projeto de associação. Existe, por exemplo, SAF que nem é na Espanha, onde existe ainda um modelo de presidente. Existe SAF como na Inglaterra, onde aí existe também, né, uma figura de um dono, né, ali presente, mas pode separar com outras pessoas. Enfim, e existe um modelo de SAF, que é no qual o Inter debate, onde poderia fazer só com categorias de base. Então o Inter vender ali só a parte da base, né, a parte para captar mais investimentos para as categorias de base, e a partir disso o Inter também ter uma melhora nesse sentido e esse investidor, né, ganhar em cima de jogadores. Essa é algo que também seria debatido dentro do Internacional. Lembrando, é só algo para ser debatido, tá? Nada além disso. Outro assunto que foi falado, debêntures, que é um projeto que vem sendo muito falado no Internacional, e aí o vice-presidente de finanças do Inter, né, não dá para falar, o executivo de finanças do Internacional, falou sobre essa situação. E aí é bem legal trazer para vocês, porque ele explicou de forma muito simples o que são debêntures, tá? E debêntures nada mais é, né, do que um título de dívida, onde basicamente, em vez de tu fazer um financiamento para um banco, né, onde tu fica muito mais, como é que eu posso dizer? Tu fica muito mais limitado, né? Porque o banco, às vezes, primeiro, tu não tem muitas opções de banco, porque nem todos os bancos querem fazer investimentos na área do futebol, porque os riscos são tremendos, e com debêntures tu consegue algo muito maior, né? Tu consegue ampliar o pacote, né? O pote, tu consegue fazer que existam outros investidores dentro desse tipo de situação, tá bom? E em cima disso que eu quero trazer para vocês, né, é o que o Inter quer fazer. E aí eu vou colocando umas imagens na tela só para tu entender. O Inter entende que pode, com as debêntures, economizar 31% dos juros. Porque basicamente se o Inter fosse fazer um empréstimo bancário, né, um juro bancário, por meio de um financiamento, por meio de um empréstimo de banco normal, o Inter ia pagar ali uma taxa de juro mensal de 1,69, quase 2% ao mês, tá? Se a gente fosse dando uma boa arredondada aqui, tá? Com as debêntures, o Inter consegue reduzir 31% disso. O Inter consegue pegar ali numa taxa de juros de 1,31%. E aí, basicamente, o Inter conseguiria ganhar dos juros essa situação. Segunda situação que o Inter conseguiria, tá? O Inter tem com as debêntures, né, uma previsibilidade muito maior. E além disso, o Inter consegue também postergar por mais tempos. As debêntures duram 5 anos. Então tu consegue fazer esse tipo de pagamento, né, em várias temporadas. E só em números assim práticos para vocês, dentro desses 31 milhões, o Inter entende que poderia amenizar dentro das dívidas do Internacional 150 milhões de reais. Poderiam ser amenizados graças às debêntures, tá? E aí basicamente é um projeto que o Inter quer lançar.
A gente sabe, e eu fiz um vídeo aqui pela manhã explicando essa situação, que é um projeto que precisa da aprovação do Conselho Deliberativo, inclusive é um projeto que vai ser lançado no dia 9 de dezembro, mas a oposição do Internacional não quer esse projeto. Eu fiz um vídeo explicando pela manhã, porque eles entendem que dar hoje, né, ou pelo menos parte da oposição, não vou generalizar, mas parte da oposição entende que dar dinheiro para a gestão Alessandro Barcelos é garantir que na próxima eleição eles ganhem, ou seja, basicamente estão fazendo politicagem em vez de fazer e garantir exatamente o clube. E aí eu coloco nos dois lados, né? Se fosse ao contrário fazendo isso, também seria errado. O fato é que isso precisa mudar, porque o Inter foi o primeiro clube no futebol brasileiro a pensar nisso, e após isso, o São Paulo e o Atlético Mineiro também tiveram essa ideia, eles já tiraram essa ideia do papel, eles já começaram um processo de investimentos, e o Inter não conseguiu tirar ainda do papel, sendo que eles começaram antes que o São Paulo e o Atlético Mineiro. Então, só para vocês terem uma ideia, o quanto o Inter é letárgico nesse tipo de situação, e mais uma vez é a política que atrapalha, porque o projeto está pronto, né? O plano dessa ideia está pronto. O que falta mesmo nesse momento é o Inter levar para o Conselho Deliberativo, aprovar, para daí sim realmente começar esse projeto. Mas ainda assim é uma situação que demora bastante. O Inter, não vou dizer que tem um otimismo, mas assim, o Inter ainda está preocupado que esse projeto possa não acontecer, tá bom? Então esse foi o vídeo no resumo rápido. Amanhã eu vou te trazer a parte 2, porque eu quero falar também sobre categoria de base, porque o gerente de transição do Inter, Jorge Andrade, parou para falar sobre essa situação. Quero falar também sobre a parte de marketing do Inter, porque o Inter contratou uma empresa de consultoria, e aí o Inter entende que pode ganhar ainda mais receita com isso. Então amanhã eu trago mais detalhes sobre essa situação, mas antes não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e fui!